Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Parir. Um podcast feito para você que quer entender um pouco mais sobre o gestar, o nascer, o parir e o criar. Aqui vamos falar de ciências, firulas e tretas, sempre com o intuito de trazer discussões e reflexões acerca deste tema tão importante quanto interessante, que é a maternidade. Hoje nós estamos aqui com a Amandinha, que é mãe do Hugo e psicóloga obstétrica. Eu gostaria de agradecer muito, Amandinha, a sua presença aqui, sempre me ajudando quando eu peço, né? Sempre pronta para poder realmente atuar na psicologia obstétrica. E, na verdade, eu lhe chamei para tirar algumas dúvidas minhas e dúvidas também de pacientes, de alunas que me perguntam sobre esse, não sei se eu posso dizer, nova especialização da psicologia, mas você vai explicar um pouquinho mais para a gente. E aí eu queria que você começasse me contando um pouco como foi que você decidiu entrar nessa especialização, né, da psicologia obstétrica? Se ainda foi na faculdade, se foi depois de maternar, como é que isso entrou na sua vida? E qual é o tipo de formação que vocês fazem para se denominar psicóloga obstétrica? Queria agradecer imensamente esse convite. É sempre um prazer atender você, estar com você, né? Como você falou. E assim, a psicologia obstétrica entrou na minha vida, acho que como a grande maioria das psicólogas que entram também nessa área, a gente ouve muito esse relato a partir da própria experiência, da própria maternidade. Para mim, começou um pouco antes, na graduação, meu último ano de graduação, eu me dediquei à especialização, né? Especialidade de psicologia hospitalar. Então, eu atuava em hospital, ainda em Você UTI formou em geral, quando? 2008. 2008. Concluí o curso em 2008, nesse ano eu estava no hospital e a gente entrou muito na questão da humanização da saúde, do Humaniza SUS. É um movimento que estava começando ali, né? Acho que tinha 4, 5 anos talvez de iniciado, se não me engano. E a gente acaba estudando um pouco desse processo no hospital, né? A psicologia dentro do hospital tem muito esse papel. Uhum. E aí eu passei nesses estudos, não cheguei a ter prática, mas estudei sobre a humanização do parto, que também estava acontecendo, estava um movimento aí. Sim. Então ficou isso forte em mim, esse registro à época. Eu já sabia, eu já tinha decidido por vivência pessoal que eu queria que quando eu quisesse parir, eu queria um parto vaginal, né? Uhum. Parto normal. E conhecendo aquele modelo, eu decidi que eu queria um parto humanizado, Uhum. né? E quando chegou esse momento, bem mais à frente, eu já sabia o que eu queria. Qual foi o ano mesmo que o Hugo chegou? 2018. 2018. Eu engravidei em 2018, o Hugo chegou em 2019. Sim. E eu já sabia o que eu queria. Tanto que eu fui atrás de um obstetra que, né, trabalhasse com isso. Foi quando eu cheguei até você. Sim. Então, essa construção começou muito ali. Eu comecei a estudar para parir, né? Uhum. Você tem esse perfil muito de empoderar a gente. Então, você estava sempre dando literatura e eu também estava sempre buscando. A gente fazia aquelas rodas, né, de conversa que eram muito gostosas. E eu ia até depois de parir. Sim. E ali eu comecei a perceber, até por ouvir relatos de outras mulheres, que a psicologia tinha muito mais a fazer. Uhum. Só que o que eu vislumbrava ali, ainda inicialmente, não era nem décimo do que hoje eu sei que a gente, né, que a psicologia realmente contribui e pode fazer. E eu não tinha conhecimento até então da psicologia perinatal, obstétrica. O meu conhecimento era da psicologia hospitalar, né, e o psicólogo nesse contexto de humanização. E aí... E da vivência pessoal, né? Exatamente. Então, eu fui vivendo, eu estava muito focada mesmo no meu gestar, no meu parir, no meu maternar. Eu estava muito imersa nisso e vivi com toda a intensidade que o período pede, né? Nos convoca. Isso. E aí, quando o Hugo estava com aproximadamente 1 ano e meio, 1 ano e 7, plena pandemia, eu decidi que eu precisava formalizar aquele conhecimento que eu estava construindo, aquilo tudo que eu tinha aprendido. Aquele chamado, né, que você estava tendo. E só um adendo antes disso, eu acredito que esse chamado, ele foi, como você falou, anterior, né? Porque quando você fala assim, eu decidi que eu queria um parto vaginal. E aí tem muita gente que pode estar escutando a gente falando, não é a gente que decide isso, na hora que vê. E não, gente, não é na hora que vê, né? Porque, infelizmente, nós vivemos num país que vai lhe estimular a querer ser mais prática, entre aspas,
a Uhum. querer marcar, a realmente imaginar que o parto normal é aquele parto Sim. rápido, aquele parto não induzido, aquele parto que dura 3 horas no máximo, e fora isso é parir a qualquer custo. Então, essa informação distorcida que chega até nós, ela precisa ser desfeita. E quando a gente decide que, na verdade, a gente quer um parto humanizado, a gente quer um parto que tem um embasamento na ciência, que tem um embasamento na verdade. Perfeito. Então, não é que quando você me procura como médico, você está procurando uma médica que vai fazer você parir a qualquer custo, ou que é naturalista demais, ou que é radical demais, porque tudo isso eu já escutei, né? Na verdade, quando a gente conhece a verdade, que é a ciência, a gente não consegue desver aquilo que a Uhum. gente viu. Então, quando a gente começa a trabalhar, a gente cria assim, a gente se instiga a aproveitar para passar essa informação para todos. Uhum. Então, quando a gente começou a semear, que hoje é a Casa Matriz, lá em 2016, então você logo depois chegou, na verdade, a intenção minha de Bruna era fazer as rodas, era informar o maior Uhum. número de pacientes para que as pacientes buscassem médicos que fossem condizentes com aquilo que elas queriam para elas, que elas assumissem esse protagonismo de pelo menos poder escolher quem é que iria acompanhá-las. E você escolheu, né? Você escolheu, você viu a forma de atuação que eu fazia, você se estimulou pelo conhecimento científico e você foi mais a fundo ainda por conta talvez da sua formação psicológica, você conseguiu, através das nuances emocionais, observar o quanto de oportunidade que a gente tem nessa fase de gestação, né? O quanto essas emoções elas vêm para a superfície e quanto isso é uma possibilidade de a gente trabalhar essas emoções, né? Então, você tinha isso ali na mão, a faca e o queijo, e aí você decidiu fazer algo com isso, em plena pandemia. E aí, continue falando. Exatamente, a palavra é essa mesmo, é oportunidade. Eu sempre falo que o período gestacional, né, o ciclo gravídico puerperal como um todo, é um período de grande oportunidade para muitas coisas. Mas, enfim, aí continuando, eu fui, né, fazer a minha primeira pós-graduação em psicologia perinatal e da parentalidade. Hum, Então, foi um descortinar, assim, de um universo, mesmo nesse sentido que você falou, de aprofundar, de pegar a faca e o queijo e cortar, sim. né? Então, eu consegui entender que tudo aquilo que eu achava que eu podia fazer era uma gotinha dentro de um oceano de conhecimento. E aí, quanto mais eu estudava, mais eu entendia que eu precisava estudar. Uhum. E aí, foi uma pós que me abriu tantas possibilidades que eu fui entendendo qual era o meu lugar ali, o que é que eu realmente queria naquilo tudo. E então, logo depois, eu comecei uma outra pós-graduação, que é uma especialização, que é a psicologia perinatal e obstétrica. Esses Hum. termos, às vezes, confundem um Sim, pouco. me A gente explique pode... aí qual é a diferença. A psicologia perinatal, ela... Peri significa em torno de, natal, Uhum. nascimento. Então, a psicologia perinatal vai dar conta de todo esse entorno do nascimento, de tudo que tem a ver, que tem relação. A gente entra com a preparação para a gravidez, o parto, o puerpério, a educação dos filhos, desenvolvimento. Então, ela se mantém, é uma psicóloga que vai manter o acompanhamento dessa mulher em todo essa esse menarca não, esse Esse período período. enquanto ela é fértil, né? Então, Exatamente. certo. A gente segue esse acompanhamento. A psicologia obstétrica é, digamos, um ramo aí dentro da psicologia perinatal, porque ela também se propõe a fazer todo esse acompanhamento, mas ela hoje aqui no Brasil está mais sistematizada. Então, a psicologia obstétrica ela tem protocolos. Hum, Enquanto a psicologia perinatal entende esse período, entende a mulher, olha, enxerga tudo isso que está se passando com ela nesse período e auxilia no enfrentamento dessas mudanças, a psicologia obstétrica vem e monta, estrutura protocolos para diversos períodos da vida desse ciclo reprodutivo da mulher. Então, a isso. gente tem na psicologia obstétrica o pré-natal psicológico, Hum, né? A gente tem protocolos para perdas gestacionais recorrentes, abortos recorrentes. uhum, A gente tem protocolo para enfrentamento de tomada de decisão, né? Mecanismo de prontidão para tomada de decisão de interrupção de gestação em casos de medicina fetal. A gente tem protocolos para acompanhamento de mulheres com endometriose, dor crônica. Então, a uhum, gente tem protocolos estruturados para uma série de percalços, digamos assim, né? isso. De fases dessa vida, desse ciclo reprodutivo da mulher.
E aí, essa segunda pós-graduação que eu iniciei, que é uma especialização, ela instrumentaliza muito a gente para esse trabalho e também para assistência psicológica no parto. Então, a gente tem aula prática, né, em hospital, em bloco cirúrgico, em sala de parto. A gente aprende as nuances, né, na Uhum. prática ali. A gente Sim. assiste, tem as imersões, são as assistências a parto que a gente faz. E é Então, importantíssimo que vocês entendam como é que funciona a fisiologia de todo o isso. processo. Porque você está falando, por exemplo, das perdas gestacionais, né? Que é um tema muito delicado e realmente você precisa ter uma técnica a ser utilizada para que você não fale nenhuma bobagem para uma família enlutada e que você realmente ajude essa família na elaboração desse luto, né? Para que você não piore as coisas, você precisa entender e para não culpabilizar uma família que às vezes já se sente tão fragilizada. E se você não entende que o que está envolvido ali, a fisiologia do processo, aumenta a chance disso acontecer, muitas vezes, né? De você acabar falando algo que possa aumentar a sensação de culpa dessa família, né? Sim, que criam a iatrogenia, né, que a gente fala, que é quando a equipe de Exatamente. saúde provoca o adoecimento. Isso. A partir, lógico, não é intencional de maneira Uhum. nenhuma, mas por essa inabilidade, né? Por às vezes Isso. essa ausência do tato, do momento adequado. E o psicólogo tem essa instrumentação, né? Ele já Isso. traz consigo em sua prática. Por isso precisa dessa especialização em obstetrícia. Eu tive Sim. contato certa vez com uma perda gestacional e eu lembro que eu fui comentar com uma psicóloga sobre isso e aí ela ficou horrorizada que a mulher teve um parto normal após a perda. E se você entende a fisiologia do processo e você entende que aquela era a melhor via e aquela era a melhor via, inclusive, para aquela família elaborasse aquele luto, você não cria esse questionamento, inclusive para a família, e não causa iatrogenia. Então, por isso precisa haver o entendimento de todo o processo, de todas as vias de parto, de todas as patologias gestacionais. Então, isso torna ainda mais específica esse braço aí da psicologia, né? Uhum. A necessidade de vocês estarem sempre se atualizando e Sim. estudando sobre as questões que podem aparecer. Uma mulher que está ansiosa por conta de uma diabetes gestacional, que está com medo de comer, que está com medo do parto, que está com medo do Uhum. bebê nascer com a diabetes. Então, vocês acabam tendo que, Sim. né, aprofundar um pouco o conhecimento nessa parte para poder dar esse suporte também. Eu creio que sim. Sim, sem dúvida. A gente está sempre estudando obstetrícia, né? Eu tenho Sim. livros de obstetrícia, a gente lê artigos. Eu estou sempre lhe perguntando alguma É. coisa, né, Paty? Olha, porque às vezes vem, né, para consulta uma informação, aquela mulher traz aquele contexto, algumas coisas a gente pode, olha, questione, Sim. né? Pergunte para o seu médico, veja com ele, tente uma outra opinião, porque a gente sabe que aquilo não necessariamente está daquela forma que foi posta. É Uhum. super importante também que a gente faça contato com esse médico. Então, Uhum. sempre que eu acompanho as pacientes, eu pego esse contato de quem é esse obstetra, Sim. informo para ele que eu estou assistindo, né, que eu Uhum. estou acompanhando também essa mulher, porque pela própria psicodinâmica do ciclo gravídico, né, puerperal, que é a forma de funcionamento dessa mulher, às vezes ela não consegue compreender Sim. a informação. Então, quando a informação chega para mim, chega diferente do que o médico passou, Uhum. né? Então, assim, você deve observar na sua prática e que você vai lá, eu sei que você é muito didática. Então, você deve estar ali com a sua paciente, ela tem alguma dúvida, você faz todas as explicações possíveis Uhum. e no dia seguinte, às vezes no mesmo dia, ela te manda uma pergunta Sim. daquela mesma coisa que você falou no Sim. consultório há horas atrás, né? E Aham. ela tá perguntando a mesma coisa. Aham. Não é que, ai meu Deus, ela não prestou atenção? Ou será que eu não me fiz entender o suficiente? Será que eu não fui clara? Não. É do processo, dessa mudança Uhum. psíquica que acontece nesse contexto todo dessa mulher, mas também fisiologicamente. O cérebro da mulher muda. Sim. Existe mudança física. A gente tem exames de neuroimagem que dão lá, né, regiões do cérebro menores, outras maiores. E tudo isso acontece para favorecer o curso natural. Da mesma forma que o nosso corpo se organiza, que todos os nossos órgãos, né, procuram ali seu cantinho para dar espaço e tem as liberações hormonais que são necessárias para manter esse bebê, psiquicamente também isso acontece para garantir o maternar, Sim. né? Então, é necessário que hajam essas alterações psicológicas para que essa mulher se envolva nesse processo e depois seja capaz de oferecer os cuidados necessários para esse bebê. Muito legal.
Então, só para resumir, uma pessoa hoje, ela se formou em psicologia, ela quer fazer a psicologia obstétrica. Ela vai procurar uma pós que ofereça esse curso e isso é registrado pelo conselho? Como é que funciona isso? Então, o Conselho de Psicologia hoje não tem como reconhecimento a psicologia obstétrica enquanto especialidade, Certo. tá? O que a gente tem de especialidade são as grandes áreas que a psicologia obstétrica trabalha, que é a psicologia clínica e a psicologia hospitalar. São os Certo. grandes contextos que a gente está enquanto psicóloga obstétrica. Não significa que ela não possa trabalhar em outros lugares. Uhum. Tem, né, tem psicologia obstétrica no SUS também, no CRAS, no CREAS, enfim. Sim. Tem vários contextos. Mas aí, falando, né, do quadro do conselho, a gente tem isso como uma especialidade. Certo. E aí, a psicologia obstétrica entra como uma subespecialidade. Quem te disse que você é especialista é o MEC, que reconhece a pós-graduação que você fez pelo conteúdo, pela carga horária, pelo formato. Uhum. Então, hoje eu sou especialista em psicologia obstétrica e perinatal pelo Pelo MEC. MEC. Uhum, entendi. E para o paciente pesquisar na região dele uma psicóloga obstétrica, como é que pode ser feito isso? Tem como entrar em algum site que vocês têm registro, alguma coisa assim? Ou é mais pela divulgação do trabalho das psicólogas? Aí vai pela divulgação do próprio trabalho. A gente não Uhum, tem hoje uma plataforma que tem algumas, registro. né? Assim, como a gente tem. Me fugiu o nome agora. Quando você busca lá no Google, que aparece. Um site, um blog, alguma coisa? Tem um mecanismo exatamente de busca, assim, para a área de saúde. Esqueci o nome dele Uhum, agora. Então, psicólogos que são cadastrados lá, você consegue encontrar. E, assim, a maneira mais comum que a gente vê que os pacientes chegam é pelo Instagram, né? A aham, grande maioria das sim. vezes a gente se torna Então, visível por parte ali, muito da divulgação do próprio do próprio psicólogo perinatal. psicólogo e também os médicos, né? Quando reconhecem aquele profissional, confiam naquela atuação, eles acabam sempre encaminhando também. Certo. E a gente começou a falar também um pouco sobre essas mudanças emocionais da gestação, que você vinha falando aí. E que isso é uma oportunidade, né, da gente realmente buscar ali evoluir o processo dessa paciente. Quais são as principais nuances emocionais que podem acontecer na gestação? Quais são os períodos que a gente espera? Qual é o melhor período de se começar um acompanhamento, caso essa paciente não faça antes a terapia, né? Bom, o melhor período é qualquer hora, Uhum, né? A gente entende que a gestação psicologicamente não inicia com a concepção, não inicia com a gestação, inicia antes. A maternidade ela é construída na infância. Quando a uhum, gente brinca de boneca, a gente pega a boneca, a gente bota no peito, né? Finge que está aham, amamentando, a gente troca de roupa, a gente põe mamadeira. A gente está construindo o nosso ideário, né? Aquilo de que a gente pensa sobre a maternidade, aquilo que é passado para a gente. Então, quando essa mulher ela decide engravidar, isso tudo vem à tona. uhum, Vem os cuidados que ela recebeu da própria mãe, né? Quando ela engravida, e aí a gente tem essa alteração, né? Que eu tinha mencionado, do cérebro mesmo. Então, toda a nossa fisiologia trabalha para que isso seja viável. E aí a psicologia obstétrica entra para ajudar nisso, né? uhum. Para ajudar em que esse curso neuropsicológico se desenvolva de maneira tranquila. Tem muitas. E aí a gente precisa conhecer as alterações, porque tem muitas alterações que as mulheres às vezes chegam no consultório e dizem assim: Amanda, eu acho que eu tô ficando doida. Sim. Né? Você deve ouvir também no Aham. consultório. Por quê? Porque está muito diferente, o funcionamento dela está muito diferente. Então, a Uhum. gente tem características como regressão, a gente Sim. tem uma regressão psíquica, essa mulher fica mais infantilizada, isso se repercute em várias coisas, inclusive no paladar, a gente fica com um paladar mais infantil, a gente quer mais o doce, a Uhum. gente quer mais um prazer imediato, né? A gente Sim. precisa de uma atenção maior, e aí conflitos conjugais começam a aparecer, porque esse marido às vezes não entende o que ela tá. Por que Por essa que mulher que tá tá desse assim? jeito, né? A minha Aham. mulher grávida hoje, ela é diferente daquela mulher que eu decidi engravidar tempos atrás, né? Aham. Quem é essa criatura que tá aqui do meu lado, que chora com um cachorro que passou no Jornal Nacional tomando chuva? Aham. Né? Porque fica mesmo, os hormônios ali, as emoções ficam todas à flor da pele. Uhum. Então, lidar com isso no dia a dia não é fácil, não é tão simples assim. E aí ela demanda atenção e afetividade para esse marido de uma maneira absurda, né? Sim. E ele fica naquela, nossa, poxa, eu vou tentar entender, mas ela nunca está satisfeita. Como é isso? Então, a gente entra também nesse campo da mediação. O pré-natal psicológico, ele é o pré-natal do casal. Sim. A gente atende o casal grávido, Uhum. né? Então, tem sessões individuais, tem sessões
conjuntas. A gente chama rede de apoio, a gente chama as avós, né? Que as avós entram nessa psicodinâmica familiar. Então, dentro da psicologia obstétrica, do protocolo do pré-natal psicológico que eu trabalho, a gente se fundamenta, né, nessa psicodinâmica do ciclo gravídico puerperal, entendendo que alterações são essas, e também com a psiconeuroendocrinologia, porque a gente sabe que a gente entende corpo e mente como uma coisa só. Sim. Então, cada vez que eu tenho uma emoção, isso tem uma liberação hormonal no meu corpo que repercute de determinada maneira e faz com que eu sinta, né, determinadas coisas. Então, a gente entende que isso também circula. Eu ouvi você num outro podcast que você falava sobre a amamentação, que quando, né, lá no parto, a mama enchia por causa da ocitocina, porque aquele negócio circula. Isso. Mesma coisa, as nossas emoções circulam, a gente tem um encontro energético aqui. Sim. Então, essas avós entram muito nessa dinâmica psíquica. Também. E é um fator, assim, especialíssimo, que requer muita atenção e muito cuidado. E, novamente, a importância de ser uma psicóloga obstétrica, porque uma psicóloga generalista vai olhar, muitas vezes, essa dependência afetiva, emocional, né, dessa mulher com essa mãe nesse momento, uma entrada maior dessa mãe nessa família como algo disfuncional, que fora do ciclo gravídico puerperal realmente pode ser, em determinados contextos. Mas é que é essencial para que essa mulher se conecte com a maternidade dela. Sim. Né? E às vezes pode até criar essas dificuldades no enlace da mãe e a avó, né? Exatamente. Que eu costumo dizer que é um corte do cordão umbilical que vai acontecer ali também, que gera ansiedade de ambas as partes, gera conflito, mas não se deve rejeitar acima de tudo, até porque a avó, ela é rede de apoio também, ela tá ali para cuidar da mãe, né? Sim. Então, é muito importante que se saiba com cautela tratar isso, como conduzir isso. Porque a gente tem que promover essa autonomia para que ela não fique no lugar de filha, Isso. irmã do seu filho, Isso, né? Exatamente. Mas também seja capaz de ter autonomia, de cuidar, de encontrar o seu espaço. E aí é muito sutil, é um trabalho muito delicado que a gente faz. De modulação, né? Exatamente. Porque até isso, assim, eu acho muito perfeito avaliar essas questões na gestação. E no início, por exemplo, da gravidez, a gente percebe a mulher ela meio irritada com essas mudanças. Ela não quer aceitar, porque hoje se fala que gestação não é doença, que a mulher pode fazer tudo, que a gestante faz crossfit, ela continua trabalhando igual, ela dá plantão noturno, ela vai para balada, ela dança até o chão, e como é que pode ela não estar conseguindo fazer isso, né? E aí, no início da gestação, isso vem como um baque, porque a paciente ela não enxerga nada de benefício naquele período, porque ela só tem enjoo, dor de cabeça e indisposição. E como é que todo mundo fala que é a fase que as pessoas se sentem bonitas? Então, isso vem como um banho de água fria. E aí, quando eu vejo essa paciente ali no meu consultório me dizendo tudo isso, né? Ao mesmo tempo que eu quero acolher e tentar explicar para ela fisiologicamente por que isso está acontecendo, a minha vontade é falar, faça um pré-natal psicológico, aproveite, porque isso não é em vão, você vai extrair muita coisa, muita informação disso que você está sentindo. E realmente você consegue evoluir. Mas aí, ela chega nas 15 semanas, 18, ela melhora. Porque, na realidade, nesse início, o que acontece é uma realmente necessidade de focar a sua energia na criação desse ser humano que está ali dentro de você. Então, dá muita indisposição, sim. É uma fase que a maioria das pessoas nem divulga a gravidez. Então, é por isso que você não sabe que a maioria das pessoas passa por isso. E, realmente, é uma fase de se recolher, de fazer uma autorreflexão, de estar um pouquinho mais isolada mesmo. Então, de entender que vai passar. E aí, quando passa, o que acontece é que, geralmente, eu vejo as mulheres ficando mais práticas, mais resolutivas, mais criativas para a resolução de problemas, né? Então, isso é uma outra fase de aproveitar. Só que aí elas acham, não, tá resolvido. Tá ótimo. Não vou procurar ajuda porque eu não preciso, né? E aí, quando chega no final da gestação, vem todo o banho de água fria de novo, né? Porque tá chegando perto de um momento muito grandioso na nossa vida. Então, a gente precisa que o terapeuta que essa mulher escolheu entenda essas nuances, entenda toda essa dinâmica que obedece mais ou menos um padrão, mas ela se expressa de forma diferente com cada um, né? Sim. E aí, por mais que essa paciente já faça a terapia antes, é interessante que ela tenha um acompanhamento especializado no pré-natal, né?
que seja feito ali de uma forma mais padronizada e de uma pessoa que entenda essa etapa, né, da vida que é Sim. tão diferente de todas as outras. E aí eu queria te perguntar como é que funciona o pré-natal psicológico. Também são semanais os encontros? Como é que você define isso? Existe um protocolo ou cada pessoa você vai fazer de um jeito? Então, existe o protocolo, os encontros normalmente são semanais, e aí vai depender muito de em que momento que essa pessoa chegou no pré-natal, Sim. né? Para que a gente consiga, o que a gente vai conseguir trabalhar ali. Uhum. A mulher que chega já no finalzinho, a gente vai lidar com o olho do furacão, né? Assim, com Sim. toda aquela ansiedade daquele momento e, via de regra, aquilo está depositado sobre o parto. Uhum. Então, elas chegam com medo do parto, com ansiedade em relação ao parto, quando, na verdade, o parto ele é a ponta do iceberg. Sim. Eu sempre digo isso. Eu sempre gosto de fazer essa comparação. Então, aquilo que eu conheço, e é a ferramenta que a gente trabalha no pré-natal psicológico, a gente trabalha com a abordagem psíquica, com a psicoeducação e com o corpo, tá? Então, é o tripé do pré-natal psicológico. Uhum. A abordagem psíquica trabalha com a investigação da angústia e da ansiedade. E aí eu comparo a angústia e a ansiedade com esse iceberg. A ansiedade é aquilo que está na ponta do iceberg. Então, quando eu falo do medo do parto, eu estou ouvindo outra coisa. Quando essa gestante me traz, porque eu estou com medo do parto, porque eu escolhi uma via, ou porque eu escolhi outra, e porque tem aquilo tudo. Tá, vamos escutar o que você não está conseguindo dizer. Sim. Porque tem o que vai mudar com o parto? Sim. O que você vai encontrar no momento do parto? Porque assim como essa psicodinâmica vem mudando ao longo da gestação, a gente tem uma psicodinâmica para esse parto. Uhum. Então, eu sempre digo assim, que passa muito mais do que um bebê em 10 centímetros. Sim. Tem muita coisa que ela vai parir junto com aquele filho. E é isso que a gente precisa escutar. Né? E aí a gente vai conhecer essa angústia. Angústia é isso que está difuso, funcionando ali como um plano de fundo que mobiliza a ansiedade. Então, existe essa inquietação aqui em relação ao parto, que eu não acesso, eu não conheço, né? Mas que está ali, está latente, está presente. E vai repercutir no parto, no puerpério, na forma como eu vou educar meu filho. Então, por isso que o grande benefício do pré-natal psicológico é prevenção. Sim. Quando a gente fala de pré-natal psicológico, a gente fala de prevenção. E aí, quando você me pergunta, né, mas qual é o melhor momento? É qualquer hora. Sim. De preferência, o mais cedo possível. Porque a gente consegue prevenir mais. A gente trata, ele é psicoterapêutico, é psicoterapêutico também. Então, essa mulher já chegou com inquietação, ela não teve acesso, porque ela não sabe. Muita gente ainda não sabe que existe essa especialidade, né? Com certeza. Então, ela não sabe, chegou aqui nesse momento, tá, ok, vamos cuidar com o que a gente tem para hoje. Mas se ela tem acesso, se ela consegue, se ela ouve o Pode Parir, e ela sabe que esse acompanhamento existe, vamos procurar antes. Sim. Né? E todo mundo deve procurar, Amandinha? Quem é a paciente que deve fazer o pré-natal psicológico? Olha, toda paciente deve fazer pré-natal psicológico. A gente entende por ser justamente um programa de prevenção, né? Então, assim como o pré-natal obstétrico médico visa prevenir, você tem ali exames de rastreio que evitam desfechos ruins para a mãe e para o bebê. E quando você percebe isso, você vai lá e atua. Você tem terapêuticas específicas. O pré-natal é a mesma coisa. E você previne o quê com o pré-natal psicológico? Adoecimento psíquico. Né? Adoecimento psíquico, sofrimento mental. Tá? Então, quando a gente organiza uma família, quando a gente organiza um relacionamento, quando a gente organiza uma rede de apoio, quando essa mulher se conhece, quando ela consegue acessar aquilo nela que vai interferir na própria maternidade, na construção desse momento, ela consegue evitar sofrimento, adoecimento, né? Em todos os níveis. E como a gente escuta falar, não tanto quanto deveria, né? Não se fala tão abertamente em rede social, até porque você é bloqueado se você começa a falar muito no assunto, mas a depressão pós-parto é um tema muito latente e cada vez mais presente, né? Eu costumo falar que nós, mulheres, temos uma grande oportunidade de, com as alterações hormonais, olhar para os nossos sentimentos, porque eles se tornam muito mais grandiosos e fazem com que a gente fale, com que a gente atue, com que a gente realmente expresse aquilo que sentimos lá no fundo. Só que, com o tempo, nós quisemos ser práticas e aí começamos a aprender a colocar esses sentimentos embaixo do tapete. Então, uma paciente que tem uma TPM, que ela fica mais irritada,
ela usa um anticoncepcional por conta da TPM, não é nem para contracepção, é por conta da TPM, porque ela fica demais. E aí, em vez dela olhar o porquê que ela fica demais durante o período menstrual, ela acha que ela tá ficando louca, porque foi assim que taxaram ela, né? Você só pode estar ficando louca para diminuir esse sentimento e para fazer com que ela se sinta culpada daquilo e tenha que buscar um medicamento para poder prevenir aquilo. Para adormecer. Para adormecer aquilo. E aí ela perde a oportunidade de olhar, tudo bem. Ah, mas quando eu fico na TPM, eu faço um escarcéu quando eu vejo uma toalha em cima da cama molhada. Mas você já percebeu que você fala dessa toalha em cima da cama molhada todos os dias? Todos os dias. Então, na TPM, isso se torna um descaso, isso se torna uma falta de respeito, isso se torna praticamente um xingamento para você e você avança em cima daquilo. Porque aqui a TPM ela vai potencializar aquilo que lhe incomoda. Não são coisas que vieram do nada. E aí a gravidez é a tal da TPM de 9 meses, onde a gente não pode usar esses medicamentos contraceptivos, a gente pode usar antidepressivo e tudo isso, claro, num contexto em que isso vá atrapalhar, seja necessário, vai atrapalhar a sua vivência, a convivência com as pessoas, porque não é normal você ficar mandando todo mundo para aquele lugar e se afastando de toda a sua rede de apoio, isso não é normal, tá? Não pode ser naturalizado, né? As pessoas hoje têm naturalizado demais também essa coisa de... São dois extremos, né? São dois extremos. Tá tudo bem, tá normal ser de qualquer jeito, ou então vamos tampar esse buraco aqui com alguma coisa. Mas no puerpério, todo mundo fala, puerpério, a mulher vira um bicho, e não sei o quê. E não precisa, se você previne com o pré-natal coletivo, se você aprende a olhar para esses sentimentos que estão exacerbados durante a gestação, pré-natal coletivo não, pré-natal psicológico. Então, coletivo na cabeça. Você aprende a olhar esses sentimentos que estão aflorados nessa TPM de 9 meses, entre aspas, muitas aspas, porque não é. Sim. Né? Mas nessa oportunidade, você, inclusive, consegue depois prevenir a ansiedade, prevenir o adoecimento, como você falou. Porque essa sensação de afogamento no sentimento, de afogamento na culpa de estar desse jeito, e você não encontrar, olhar para o lado, e você não encontrar ninguém que lhe ajude, que lhe suporte, só pessoas lhe chamando de louca, e que você não sabe o que está fazendo, e que você está mudando demais, você começa a acreditar, né? Então, uma pessoa especializada com uma técnica, ela vai lhe ensinar a olhar para isso de um outro ângulo, a tratar isso e a prevenir a depressão pós-parto, né? A prevenir consequências físicas muito maiores. E a gente chama essa rede, né? Sim. Porque a gente precisa instrumentalizar. Não basta que eu aqui no consultório saiba o que está acontecendo com ela e ajude. Ela precisa dessa ajuda fora. Então, esse marido vem entender como é que essas alterações estão repercutindo na vida desse casal, né? Esses colegas de trabalho, né, precisam ter informação. Então, lógico, a gente não chama todas as pessoas com quem essa mulher convive, mas a gente precisa fazer essa informação circular, né? Então, se as pessoas próximas que estão sofrendo, vamos botar entre aspas também, sofrendo com essa alteração dessa mulher, chegam e entendem, eles também conseguem modificar esse ambiente para promover maior bem-estar para ela. E para o bebê que vai chegar. E para o bebê que vai chegar, para um contexto como um todo, né? Isso. Então, eu acho importantíssimo nesse fator também, porque realmente normalizar demais o sofrimento. Essa mulher está se afastando de toda a rede de apoio. Ninguém mais pode chegar perto dela, que ela vai dar uma patada, que ela vai falar que não quer palpite, que não sei o quê. Não funciona. Então, talvez trazer ferramentas para essa paciente lidar também com essas questões, né? Isso vai deixar ela mais fortalecida para os desafios da maternidade. Exatamente. E que não são poucos. A neuroplasticidade do período gravídico puerperal é super propício para isso. A gente resolve na gestação, Paty, coisas que a gente não resolve em 10 anos de terapia. Pois é. Naquele período gestacional, a gente tem insights, a gente vem com resoluções. Como você está com essa fala mais afiada, né? Você está ali mais responsiva, você fala, você está mais prática. Eu costumo dizer, brincando até, que isso acontece não é por acaso, é porque vai chegar um ser humano na sua vida e ele precisa encontrar um terreno mais organizado. Então, ou você fala, ou você organiza, ou você diz o que está na sua cabeça para que as coisas se assentem, ou ele vai chegar ainda numa confusão. E aí, essas pessoas que tendem a se esconder nesse processo, elas não arrumam.
E aí isso acaba passando para a criança, né? Exatamente. Não trazendo uma culpa para a mãe, não. Mas dessa forma, dessa angústia, né? Do nervosismo, porque a criança está ali em simbiose com a mulher. Então, depois do nascimento, né? Quando essa mulher está ali angustiada, com muitas questões, sem conseguir falar, sem conseguir desabafar com ninguém, esse engasgo, ele acaba se refletindo no lar, né? Então, sem sombra de dúvidas, por em isso todas as é tão relações. importante a gente realmente olhar, né, para essa questão. E eu tô falando também com os parceiros e com as vós e com toda a rede de apoio, porque às vezes ficam dizendo que tudo isso é mimimi, que tudo isso, agora é muita coisa que você fala sobre gestação, mas é porque a gente tem a informação e a gente está querendo melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E desromantizar, né, Paty? Porque Com muito certeza. disso vem dessa culpa. Por que com todo mundo é bom, é natural e comigo tá assim? Sim. Né? Por que quando meu filho nasceu, eu olhei para ele e não recebi aquele amor divino, aquela iluminação? Mas por quê? Por essa romantização, a gente conta só o lado bom, né? Ninguém vai falar que não foi assim, né? As pessoas sentem culpa. Exatamente. Mas assim, tudo que é bom, tudo que é positivo tem o seu lado. Sim. Tem o seu preço, né? Tudo isso custa algo para você. Com então, certeza. O que a gente não fala é do custo. A gente só fala do benefício. Pois é. E aí a gente falou um pouco sobre essa coisa da depressão pós-parto. Existe também o blues puerperal. Sim. Me conta o que significam essas patologias, como identificar. Então, o baby blues, com o término da gestação, a saída da placenta, a gente tem uma queda hormonal. Né? Então, o baby blues está muito atrelado a uma questão fisiológica mesmo, a essa queda de hormônios. É autolimitado, ou seja, ele se resolve ali sozinho, mas não significa que por causa disso a gente não olha, a gente não cuida e a gente não acolhe, tá? A gente precisa, sim, dar suporte para essa mulher para ela enfrentar o baby blues. E o que essa mulher vai sentir? Ela vai sentir labilidade emocional, às vezes ela está num polo, às vezes está em outro, irritabilidade, choro fácil, né? Praticamente todas as puérperas. Praticamente todas as atinge até 80% das puérperas. Imagina. Então, assim, eu não gosto nem de tratar o baby blues como uma doença, como um transtorno, porque é mais regra do que exceção, né? Então, eu acho que o baby blues vem sinalizar pra gente uma necessidade, né? Uma necessidade de olhar, de acolher, e não necessariamente como ele é muito mais desencadeado por questões fisiológicas, não necessariamente, eu fiz o pré-natal psicológico, agora eu tô no baby blues, né? Tem alguma coisa errada. Não. Não era para prevenir isso aqui? Não era para não sentir isso? Como é que eu tô sentindo isso agora? Né? Tá ali no processo, mas, novamente, se você tem um suporte, se você conhece, se você sabe que isso lhe espera, digamos assim, né? Pode estar lhe esperando, você tem um outro jeito de olhar, né? Aí eu tenho um paciente que olha assim, você fica aí atenta para mim, elas falam assim no parto, você fica assim atenta para mim, porque eu tô com medo de virar depressão pós-parto e eu não saber. Calma. Calma. E dali algumas semanas isso se resolve, né? A gente, inclusive, pensa em um diagnóstico de depressão pós-parto a partir do 35º, 40 dias. Entendi. Né? Tem profissionais que vão olhar para isso mais ainda um pouquinho à frente, 45, 50 dias. Isso vai muito de quem está assistindo, está acompanhando e desse contexto dessa mulher. Sim. Porque se eu tenho um baby blues num contexto completamente desfavorável, sem suporte emocional, sem rede de apoio, né? Sem acolhimento, esse baby blues vai se estender por muito mais tempo. Pode sim desencadear numa depressão pós-parto, porque aquilo não foi visto. Entendi. Né? Então, a depressão pós-parto, ela não acontece logo depois do parto? Ou pode imediatamente após o parto, não. Sim. A gente não espera, pelo menos. A gente não diagnostica. Pode acontecer, mas... mas a gente não fecha o diagnóstico, porque pode ser o baby blues e a gente precisa esperar aquele período para ver se aquilo vai se resolver ou não. Sim. Né? E aí, depois... A não ser que seja um caso muito extremo. Tipo, uma mulher que não quer cuidar do bebê, que não quer chegar perto, que não quer amamentar, que não tem... O baby blues, a mulher, às vezes, ela fica... Fazer esses cuidados em determinados momentos é muito penoso. É muito cansativo, é muito difícil. Mas isso não tem nada a ver, tanto no baby blues quanto na depressão pós-parto. Não tem nada a ver com não amar o seu bebê. Sim. Né? Não querê-lo, não desejá-lo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma dificuldade mesmo de encontrar os recursos internos para lidar com aquilo, com toda aquela dificuldade daquele mundo novo
que está se apresentando para ela, mesmo que não seja a primeira gestação. Uhum. Né? É um bebê Com certeza. novo. Uhum. E aí agora eu não tenho só um bebê, agora eu tenho mais um mais velho, ou 2 ou 3. Sim. Sempre vai ser uma realidade nova que vai requerer um rearranjo, Sim. uma reorganização. Por isso que o pré-natal psicológico também não é só, né, para a primeira gestação, para a primeira experiência, é para toda ela. Uhum. Então, o que a gente vai ficar atento é o tempo e a intensidade. Isso. Né? Para a depressão pós-parto, esses sentimentos são muito mais intensos. Uhum. É muito mais difícil lidar e administrar. A mulher não consegue, por exemplo, ter essa consciência. Ó, será que está virando? Não, ela está tão ali que ela nem percebe que está naquele estado. Sim. Né? Muitas vezes. E aí requer mais atenção, requer um acompanhamento psiquiátrico, requer uso de medicação. Até porque é uma deficiência química, né, de Exatamente. neurotransmissores. Não é porque a mulher não está reagindo, Sim, não é não porque quer. ela quer, né? Inclusive, por isso, muitas vezes, não são só as ferramentas que vão ajudar. Não é só fazer o pré-natal psicológico que vai prevenir 100% dos casos de depressão pós-parto. Não é isso. É realmente uma falta... recursos se esgotaram e essa mulher começa a ter uma necessidade química de uma medicação que vai ajudar ela a ter consciência do problema. Que aí ela possa fazer a terapia e saber como ter ferramentas para sair disso. Isso. Porque só o remédio também não resolve. Aí é um tapa-buraco. É É o um mesmo do anticoncepcional. Né? Você usa o medicamento, você tem consciência, mas você não tem força para sair dali. Então... Você não consegue, muitas vezes, mudar o que te botou ali. Isso, Né? exato. Eu sempre digo assim, a gente não pode ficar só na resolução do problema atual. Uhum. Eu tenho que entender o que foi que me trouxe aqui. O que me colocou nesse lugar. Então, eu preciso fazer esse retorno. E aí, de novo, esse trabalho de investigação psicológica é com o psicólogo. Uhum. Né? O psiquiatra, ele tem um outro olhar. Sim. O olho dele é para a doença, é para e que bom, graças a Deus precisa ser esse mesmo. Bom que ele existe, né? Mas tem um outro profissional que vai te levar para outro lugar, para olhar para outras coisas. E que, inclusive, sem a medicação, ele não consegue. Não consegue, exato. Porque eu tô Por tão isso é um presa... trabalho multidisciplinar. Exatamente. Eu tô tão presa aqui no meu sintoma de hoje, no que eu tenho que fazer para agora, que eu não consigo ter a paz para ir para uma consulta psicológica e olhar para trás. Não, eu preciso dar conta do hoje. O hoje está urgente. Isso. E por isso é tão importante pacientes que já têm histórico de depressão anterior à gestação ou durante a gravidez, que elas mantenham o tratamento, que elas mantenham o acompanhamento psiquiátrico. Não pode suspender essa medicação só porque está com medo do bebê ter alguma coisa, porque realmente, gente, é uma doença. Ela precisa ser vista como tal e precisa ser tratada como tal. Não é porque vocês querem, mas eu tô bem, eu vou tentar ficar sem o remédio. E aí, de repente, isso pode trazer consequências maiores, né? E tem impactos duradouros, né? Isso. Não tratar uma depressão, você pode trazer a cronificação dela. Exato. Né? Tem pessoas que têm um perfil deprimido. Tem bebês que nascem deprimidos. Sim. Existe depressão em bebês. Né? Então, você vê que é uma cronificação de uma... que, inclusive, passa de geração, né? Sim. Que, inclusive, você... Porque já que é uma deficiência de neurotransmissores, uma deficiência química, isso tem algum fator genético também, né? E também, claro, do meio em que esse paciente é criado, ele está ali. Exato. Fora toda a liberação hormonal que essa mulher fez na gestação. Então, esse bebê nasce acostumado com aqueles hormônios, com aquilo. Ele começa a produzir aquilo também. Sim. E aí também trazendo um pouco que as pacientes ficam preocupadas, às vezes, quando passam por algum estresse, alguma ansiedade. Não é um estresse e ansiedade pontual que a gente está falando, tá? Não. É de uma doença não tratada e cronificada durante uma gravidez, né? Então, quando a paciente me pergunta assim, ai, doutora, mas o estresse, eu estou muito estressada no trabalho esses dias, será que isso vai gerar um parto prematuro? Será que isso vai... Não, gente, esses estresses que se falam em estudos que aumentam riscos gestacionais, como, por exemplo, o risco de uma pressão subir ou de um parto prematuro acontecer, são estresses de situações de vulnerabilidade. Então, eu estou falando de uma mulher moradora de rua que está gestante, eu estou falando de uma mulher que sofre violência doméstica. Então, são estresses realmente esses são crônicos e acentuados que vão causar aumento dessa situação. São pontos bem críticos. Sim. Sem sombra de dúvidas. Mas a gente fala das fases do estresse, né? Sim. Então, a mulher que chega no auge do estresse, que é a fase de resistência, né? E ela permanece ali no limite, parece que a vida dela está no limite. Sim. Essas situações gritam mais pra gente, mas a gente tem também mulheres que não estão necessariamente num contexto assim,
Sim. Mas é sobrecarga da vida, ela não Sim. consegue lidar Uhum. com a vida. Para ela é muito difícil. Uhum. Então, a gente olha para contextos objetivos e concretos que qualquer um que olha sabe, Uhum. né? Mas a gente olha também para as particularidades. Sim. Então, eu não consigo lidar, eu não consigo administrar a minha vida aqui nesse ponto. Sim. Isso pode, sim, te levar a uma fase de resistência, seja por questões familiares, Sim. seja por questões profissionais. A gente sabe que, né, que tem muita coisa envolvida nisso tudo, Uhum. mas ela chegar ao ponto da fase de resistência do estresse. Que seriam situações, por exemplo, pós-traumáticas, né? Onde essa pessoa, ela Sim, fica ali resistindo sem ter ferramentas para sair dali. Que é um estresse crônico também. Que crônico também também. se torna uma situação de vulnerabilidade. Porque Exatamente. está ali constante, não é uma briga no trabalho ou uma semana são que você situações teve mais pontuais. estressada. Não são situações pontuais. Então, isso também precisa ser olhado por um profissional que tenha técnicas para lhe ajudar a sair dali, né? Até para que isso não cronifique, para que isso não se torne algo ainda mais difícil de ser tratado, né? Exato. Porque também medicação não é milagre. Então, a gente precisa ter essa consciência. Como na asma. Ah, eu sou asmática, mas eu só não trato, não acompanho. E aí, essa asma, ela vai exacerbando e cada exacerbação vai deixar uma cicatriz. E vai ter uma hora que essa pessoa que não trata nunca vai ficar dependente do oxigênio. Então, tem uma hora que o paciente acaba não conseguindo sair desse déficit completo de neurotransmissor, né? Então, infelizmente, é uma tragédia anunciada. A gente precisa olhar com seriedade, né? Afinal, temos vistos muitos casos de ansiedade extrema, né? A gente fala, inclusive, que é o século da ansiedade, né? A doença do mal do século. Então, a gente precisa olhar com muito carinho para isso e para essas necessidades, principalmente nesse momento tão delicado que é a gravidez e que precisa ser vivido realmente com qualidade. Então, é por isso que é tanto mimimi, né? Sim. Que o povo fala. Porque a gente quer melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa qualidade desse processo tão especial que é a gravidez. Não é isso? E especial mesmo é a palavra, né? Acho que não tem nada mais especial do que receber uma vida. Sim, com certeza. E, para finalizar, eu queria que você me falasse um pouco sobre como é que funciona a assistência do psicólogo no parto, né? A gente tem visto a presença deste profissional na cena também de parto, seja parto normal, seja cesárea. Me conta como é que funciona isso, qual é o real papel de vocês ali na cena, né? E o que pode ajudar essa família nesse momento de transição da vida intrauterina para extrauterina. Então, o parto é o momento em que culmina, né? A gestação acontece para o parto. Sim. Então, como eu havia falado, a gente tem toda essa mudança psicodinâmica durante a gestação e no parto não é diferente. Independente da via, é o nascimento do bebê, tá? Sim. Então, o psicólogo vai estar ali para instrumentalizar essa mulher, para entender o que de mim, daquilo que eu me conheço, daquilo da minha história, vai interferir nesse momento. Tá? Uhum. Então, a gente oferece as ferramentas para que a mulher se conheça. E é engraçado, eu já tive histórias de pacientes, né, em casa, aguardando o processo ali, e dizer assim, vamos para o hospital. Vamos para o hospital porque vai ser agora, e manda ir para lá. Sim. Chama a Amanda para poder ir. E aí porque ela percebe que vem ali, a partir de um contexto específico, né, que aquele conteúdo vai vir. Uhum. E aí ela meio que dá uma segurada naquilo ali, vai para o hospital, e aí depois ela, peraí, a resposta está em mim. Sim. Se destrava Uhum. e flui e chega no hospital parindo. Sim. Né? Então... eu costumo dizer que no parto várias gavetas são abertas, né? Porque vem o medo, né? Vem a ansiedade, vem a dor, que traz muita coisa também emocionalmente falando. Sim. Então, isso muitas vezes, quando bem elaborado, quando você sabe o que perguntar para essa mulher na hora do nascimento, quando você sabe o que trazer para ela, e até no plano de parto tem escrito o que devem me falar se eu tentar desistir. Tem escrito em alguns planos de parto que são modelos assim de internet. E eu fico até preocupada em que falar, já que eu não sou uma profissional que entendo dessa parte, de acabar desorganizando essa mulher completamente. Então, a gente que não entende, a gente vai muito no feeling ali do bora, força e tal. Só que essa mulher, muitas vezes, ela tem muito mais ali a dizer de medo, né? E que pode estar travando ela, porque eu costumo dizer muito isso, o medo, ele trava. Então, muitas vezes, você está em casa, você começa a sentir a contração mais forte. E aí eu falo, calma, vai dar tempo de chegar no hospital, porque a adrenalina começa a subir e vai travando as contrações também, principalmente no caminho.
Então, às vezes, aquela latência que está prolongada, né? Aquela parto que já passou de 41 semanas e que não engata. Às vezes é uma conversa, O que é que ela tá segurando, né? isso, é uma coisa que essa mulher precisa botar para fora, deixar de segurar para poder realmente fluir, né? Então, é bem interessante essa abordagem no parto, né? De permitir essa mulher também, dessa grande terapia que acontece ali naquele período, de utilizar essas ferramentas que ela aprendeu no pré-natal psicológico e colocar ali com a ajuda de um psicólogo A seu favor, a né? seu favor. Às vezes, Paty, as mulheres que não fazem o pré-natal psicológico, ela busca só a preparação psicológica para o parto. Sim. Ali naquela preparação, a gente já traz coisas, né? Já emergem coisas que a gente pode usar, né? De ferramenta. E às vezes a gente não precisa falar. Sim. É um olhar. Uhum. A gente consegue se comunicar muitas vezes com um olhar e derruba uma ficha ali, sabe? Uhum. Às vezes a gente fala assim, resgata aquilo. Uhum. E aí ela, ok, e aí vai. Então a gente Entendi. traz muito para que ela use as ferramentas dela. Uhum. Não existe receita de bolo, Sim. né? O que foi útil, o que serviu para um paciente vai servir para todas. Não, aquele momento é muito único, é muito particular. Entendi. Então para cada uma vai ter, né? E assim, fora, eu sempre digo, quem precisa da assistência psicológica no parto? Toda mulher que quiser. Uhum. Toda mulher que E ela quiser. pode fazer só essa abordagem, só assistência psicológica do parto. Não é o ideal? Sim. Não é o ideal. Entendi. O ideal é que ela trabalhe, que ela consiga trabalhar tudo por todos os ganhos que a gente já falou aqui. Uhum. Mas, se eu cheguei aqui agora e é isso que tem para hoje, vamos nisso aqui. Então, vamos fazer assistência, né? Vamos fazer a preparação psicológica e aí vai ser ainda mais essencial a presença No parto. no parto, né? Porque a gente consegue ali amarrar algumas coisas. E aí também tem as outras situações que a gente sabe, perda gestacional, Sim. bebês com malformações ou com síndromes, né? Esse encontro é sempre muito delicado, requer muito, né, preparo para que isso aconteça. Uhum. Às vezes, os síndromes que são incompatíveis com a vida extrauterina, Uhum. né, que a mulher receba esse acompanhamento para receber e se despedir daquele bebezinho que vai ficar com ela 15 minutos, 1 hora, 2 dias, 3 dias, né, para que ela esteja pronta, ela e a família, para se despedir. Então, tem situações que são, eu acho que todo mundo reconhece, né, a necessidade, e tem aquelas situações em que são mais particulares, não que não tenha necessidade, Sim. mas é que a própria mulher reconhece. Entendi. Né, que como aquele ponto é um ponto vulnerável, é um ponto que pode dificultar, então ela busca esse profissional, a gente faz a preparação e acompanha. E às vezes, eu até brinco assim, os obstetras, né, que trabalham com parto, como você, parto humanizado, dizem assim, tomara que eu não precise agir, né? Sim, sim. Que a gente quer mesmo que tudo corra tão bem. Que flua. E a gente pensa a mesma coisa, a mulher não precisa do psicólogo para parir ou para parir bem. Sim. Não existe essa relação de dependência. E a gente está ali para si. Uhum. Né? Porque a ideia é que ela tenha as ferramentas dela para lidar com aquilo. Mas a gente sabe também que o parto é imprevisível. Então, eu vim, estudei, me preparei, me organizei para o meu parto normal e aqui aconteceu alguma coisa e eu vou ter que mudar de via de parto. Então, a gente tem técnicas específicas para isso. Então, a gente tem, por exemplo, a dessensibilização de cesárea, que a gente faz em consultório antes, mas a gente também faz no momento. Se a gente na verdade, é a mudança, né, do que a paciente desejava. Sim. Porque tem algumas pacientes que chegam para mim aí falam, para mim tanto faz, eu quero me preparar para parto normal, mas assim, bem tranquilo se for cesárea, não tem problema nenhum. E não sei o quê. E eu fico só olhando, né? Veja bem. Veja bem. Mas tudo bem, eu também, eu penso assim, né? Sim. Mas, perceba, tudo bem se tiver uma frustração, porque a gente se frustra por muito menos que isso. Sim. A gente, às vezes, quer ir na praia, chove, e a gente tá lá achando um saco ter acontecido isso. Imagine algo que você está se preparando 9 meses para viver. E não dá outra. Quando tem que fazer uma cesárea, voltam, geralmente, o que aconteceu? Chorosas, né? Tendo que elaborar aquilo, que não deixa de ser um luto por aquilo que elas desejavam. Aí eu costumo falar assim, né? E ninguém entende, porque tá todo mundo, mas o bebê tá bem, mas aconteceu tudo certo, mas que bom que... Né? E aí essa mulher, ela se sente isolada e sozinha, ela não pode falar com ninguém sobre isso. Invalidada, né? Invalidada. Tá tudo bem, tá tudo certo, eu tô feliz por isso também, Sim. né? Mas sabe tem aquela isso aqui me sensação de incomodando. quando a gente é assaltada e levam alguma coisa, roubada, mas tá tudo bem, ninguém fez nada com você, Não se né? machucou. Mas você levou algo de você.
E isso frustra, né? É claro que com o nascimento do bebê e todas as demandas e processos que vêm com essa criança, esse sentimento ele vai diminuindo, ele vai melhorando. Mas com Dependendo ajuda, dos recursos que ela tem, isso. porque Então, pode também. O parto é um gatilho para sim. adoecimento no puerpério. Uhum, Então, não só casos extremos de violência obstétrica, uhum, né? Ou de perdas de uma maneira que você não foi bem assistida, né? Sem um protocolo adequado. Mas essa frustração, como eu lido com as minhas frustrações na vida? Eu não posso ir para a praia no domingo e tá tudo bem, eu traço um plano B, eu vou pro shopping e tá tudo certo? uhum, Ou eu fico sofrendo porque só comigo, porque só no meu dia de praia, aham, porque né, e eu não consigo lidar da mesma forma que eu não consigo elaborar as uhum, outras coisas sim. mais corriqueiras, né? Vamos botar entre aspas, menores no meu dia a dia. Eu não vou conseguir dar conta disso aqui. E isso Uhum, aqui eu posso levar pro meu puerpério, essa frustração, sim. né? Que é muito mais E pro meu grandioso, né? maternar. Exatamente. Então, o profissional ali, com as ferramentas adequadas para fazer as intervenções corretas e prevenir, isso significa que ela vai sair feliz. Uhul, fiz uma cesariana, Não. foi massa. Não. E nem Significa que é ela vai estar. cesárea só, viu, Madinha? Às vezes uma intervenção Às que ela não vezes queria. também é um parto rápido, né? Sim, Porque não deu tempo de chegar a doula que ela contratou, a fotógrafa, e aí ela se frustra porque o parto foi rápido foi demais. rápido demais. Eu já vi isso acontecer. Sim, E aí, às vezes, adoece também, adoece porque, também. ai meu Deus, eu não fui avaliada antes, né? Eu não tive uma ausculta antes porque eu É. cheguei rápido demais. Eu não fiz o antibiótico que tinha que fazer. Não aconteceu como eu queria. Não aconteceu como eu queria. Então, é quando a gente realmente perde as estribeiras. A gente não tem controle do parto. Uhum. Assim como várias outras coisas da E maternidade. isso é extremamente difícil É, num contexto sócio-histórico que a gente tem de que tudo precisa ser totalmente ser controlado. controlado. É, E precisa ser aqui agora, de isso. imediato, né? Somos muito imediatistas. Então, Uhum, esperar uma latência, é, esperar um trabalho de parto, esperar um tempo, a mulher não dá conta. não. É. Então, a gente realmente precisa olhar para isso, precisa avaliar, né, essa necessidade da psicologia. E é por isso que eu te chamei aqui hoje também, para reconhecer a importância dessa atuação. E queria agradecer a você o convite. Muito Eu que obrigada por estar agradeço. aqui com a gente, elucidando nossas dúvidas, porque também são minhas dúvidas, muitas dessas que eu fiz aqui hoje. E espero estarmos juntas em breve, quem sabe, outros temas, se quiserem sugerir, perguntar, a gente se encontra novamente. Estou a postos. Foi um prazer. Muito Muito obrigada. obrigada.